O domingo não é nosso, o domingo é do Espírito Santo. Todo aquele que vem ao domingo na igreja, ele reconhece Senhor como Deus da sua vida. Glória a Deus. Vamos abrir a leitura, a Escritura Sagrada, no livro de Isaías 54. Glória a Deus. Versos 17. Isaías 54, versos 17. Glória a Deus. Isaías 54, versos 17. Hoje nós vamos aprender mais um pouco de como servir a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. 54, 17. Aleluia. Diz a Escritura Sagrada assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Bendito seja Deus. O que significa nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará? Todas as pessoas que buscam a face do nosso Deus, que têm dentro do coração um desejo ardente de servi-lo, de obedecer os seus ensinamentos, ouvir e praticar os seus conselhos, todas estas pessoas, elas correm o risco de terem as suas vidas abençoadas, de terem as suas vidas protegidas, guardadas, porque este é um pacto, esta é uma aliança de Deus para conosco. Quando Jesus foi à morte de cruz, ele morreu por toda a humanidade. Não importa se era baixo, alto, gordo, magro, preto, branco, amarelo, vermelho. Não importava a situação financeira, social, não importava se era letrado, se era analfabeto. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós fazíamos e que não agradava a Deus. Então todas as pessoas que estão dentro dessa regra que o Senhor nos fala, daqui a pouco nós vamos fazer uma leitura no Novo Testamento, nós temos o amparo e a proteção de Deus. Você enxerga a sua frente, você enxerga do seu lado, mas você não enxerga as suas costas. E é por detrás de você que estão os perigos da vida. É por detrás de você que vêm as flechadas, que vêm as facadas, que vêm as traições. Não é pela sua frente. As pessoas não falam mal de você na sua frente. Elas sempre procuram falar com outras pessoas a respeito de você. Mas quando elas estão juntamente contigo, muitas das vezes ela te abraça, muitas das vezes ela te beija, muitas das vezes ela te trata bem. Mas para aquelas pessoas que o seu coração está preto, no sentido da palavra, que a inveja, que o ciúme, que aquilo que desagrada ela e que vê você bem, isso se torna em uma ferramenta que é preparada contra você. Quantos de nós já tiveram seus nomes amaldiçoados por alguém, por alguma pessoa que não gosta de nós? Quantas pessoas já disseram, você nunca vai ser feliz na sua vida? Quantas pessoas já disseram, eu quero que você morra,
deseja a sua morte. Quantos fizeram isso? Mas nós estamos aqui. Nós nos encontramos aqui, vivos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Ele tinha um plano na nossa vida desde antes de nós nascermos. Desde antes de nós virmos a esse mundo tenebroso, o Senhor já olhava para nós com carinho. E esse 8 bilhões quase de pessoas que existem na face da terra, Ele foi lá e nos separou. Ele foi lá e nos escolheu para estar aqui hoje, glorificando e adorando e bendizendo o santo nome dEle. Isso é um privilégio. Isso não é obrigação, não. Isso é um prazer, porque tudo que você faz obrigado, muitas pessoas são religiosas, mas elas fazem aquilo por uma determinação, para que elas não sofram um prejuízo. Mas é uma coisa sem sal, é uma coisa sem tempero, é uma oração, é uma reza, é uma prece feita por fazer, porque dali não vem resultado, dali não vem nada que possa fazer na vida dela uma mudança, uma diferença. Entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, continua do mesmo jeito. A pessoa continua envolvida com as coisas erradas, as pessoas continuam envolvidas com o pecado, as pessoas sacrificam, andam distâncias enormes, pagando promessas, fazendo votos. Para quê? Se no dia a dia dela, eles não estão dentro das coisas do Espírito Santo, que são representadas, que são reveladas, que são mostradas dentro da Escritura Sagrada. Isso faz com que nós nunca cheguemos a lugar algum. E quando chega o dia da nossa morte, quando o dia chega de nós nos encontrarmos com o Criador, nós não teremos nada para apresentar diante dele. Por quê? Porque aqui na terra nós vivemos uma vida comum, uma vida simples, uma vida sem sentido. A pergunta é: de onde nós viemos? Por que nós existimos? E para onde nós vamos? Para cada religião, para cada doutrina, o crente, ele acredita que vai para o céu. O católico, ele acredita que vai para o céu. O espírita acredita que ele vai para o céu ou ele vai ficar vagando sobre a terra por algum motivo. Já outras religiões, outras crenças, elas não sabem diferenciar o que são resultados de uma vida aqui na terra. Então elas fazem as coisas aleatoriamente. Aprenderam de alguém, ou alguém chegou para elas e disse: olha, eu tenho a solução para a sua vida, se você fizer assim vai ter o resultado, e se você fizer de outro jeito o resultado vai ser diferente. Mas para nós que conhecemos a palavra, essa palavra está sendo revelada diariamente para a nossa vida pelo Espírito de Deus. Essa palavra, ela é viva, ela é mais penetrante do que espada, porque ela vai dentro de nós e faz separação entre a carne e o espírito, entre os ossos e as medulas. Ela faz separação entre aquilo que presta e aquilo que não presta. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prospera. Por quê? Porque quando nós aprendemos a servir ao Senhor, nós discernimos o que são as obras da carne e os frutos do Espírito. Então aqui nós elencamos algumas coisas relacionadas à Escritura Sagrada. Nós vamos ver no Novo Testamento a respeito das obras da carne e os frutos do Espírito. Diz assim: o que é a carne? Traduzindo, ela é a sede dos apetites carnais, é a atração pelo sistema mundano de viver em pecado. Já o dicionário
Vários deles dão várias referências à carne. Carne é a matéria, carne é o físico, carne é aquilo que você vê e é aquilo que você sente. Isso, biblicamente falando, é carne. A carne, ela pende para as coisas erradas. Ela nos convida a viver no mundo de pecado. Por isso que a luta não é fácil. Por isso que para se converter, para sair da nossa vida comum, da nossa vida cotidiana e passar a obedecer a palavra do Senhor, não é para todos. Não são todos que conseguem. Quantas pessoas chegam num salão desse, chegam num templo desse, e conforme a palavra vai sendo pregada, vai sendo anunciada, e ela tem uma necessidade muito grande de resolver alguma coisa pendente na sua vida, é um trabalho feito contra a vida dela, é algo que foi fazendo parte da vida dela o tempo todo, desde quando criança, havia uma perseguição contra a vida dela, e quando ela escuta falar, quando ela ouve falar, olha, naquele local, as pessoas que estão orando lá, que estão clamando lá, Deus está fazendo milagres, muitas pessoas estão sendo libertas, muitas pessoas estão sendo curadas do emocional, curadas da depressão, curadas do mal-estar, das perturbações, da insônia, pessoas que não conseguem descansar, elas sempre estão com um peso no corpo tão grande, que elas não conseguem sair do lugar. Vai para o trabalho, vai cuidar da casa, aquilo ali não as deixa, aquilo ali incomoda. E por mais que se tome relaxante ou produtos que animam o corpo, aquilo ali é pesado demais. Por quê? Porque tem acompanhado um problema na vida dela, que a tem feito aflição, tem feito ela sofrer. E quando ela ouve que um local desse, numa casa dessa, Deus está operando maravilhas, elas vêm participar dos cultos, principalmente o de quinta-feira. Quantas pessoas paralíticas, quantas pessoas aleijadas, quantas pessoas que já foram ressuscitadas da morte, foram trazidas à vida de volta, no sentido físico e no sentido espiritual. Quantas pessoas que estavam jogadas nas ruas, drogadas, quantas pessoas estavam vendendo o seu corpo, quantas pessoas estavam nas jogatinas, quantas pessoas estavam vivendo uma vida difícil dentro de casa, o seu casamento não caminhava para frente, era só discussão, era só briga, era só confusão. E quando elas chegaram, elas receberam a virtude e o poder de Deus, porque a fé dela foi tamanha, de tanta vontade que ela tinha de sair daquela situação, que Deus foi lá e operou na vida dela uma transformação. Ele fez um milagre. E aquela pessoa se emocionou. Ela falou, não, eu encontrei Jesus, eu encontrei a solução da minha vida. Mas como a Bíblia diz que a semente, quando é jogada à beira do caminho, se ela encontrar terra fértil, se ela encontrar chuva, se ela encontrar adubo, se ela encontrar fertilizantes, se ela encontrar insumos, ela vai brotar e ela vai crescer forte. E quando ela estiver forte e formada, ela vai dar frutos, ela vai testemunhar daquilo que Deus fez por ela. E ela vai dizer, não, eu renuncio ao pecado, eu renuncio à vida mundana, eu renuncio às coisas aí de fora e vou servir a Deus. Isso, ela morre na presença de Deus. E quando ela morre na presença de Deus, ela tem certeza que aquilo que ela fez, que aquilo que ela plantou, ela vai colher na eternidade. É a vida eterna que Deus prometeu para todos nós. Mas acreditar e praticar para se ter a vida eterna, não são todos que conseguem. Às vezes a semente cai à beira do caminho e ali está cheio de pedra, ali está cheio de problema. Às vezes ela cai ali e encontra mais espinho do que uma coisa
boa. E ali, mesmo recebendo de Deus, ela faz como a mulher de Ló e como a mulher de Jó. Ela olha para trás. E a ilusão do mundo, as coisas boas da vida, às vezes ela não tinha nada, não tinha onde cair vivo, porque morto você cai em qualquer lugar. E a vida dela melhora. E ela passa a ir a lugares que ela nunca sonhava ir. E ela começa a se esquecer de Deus. Ela começa a voltar para trás, regredir e participar das mesmas coisas que ela fazia. Tem pessoas que se desviam do caminho, que elas se tornam piores do que elas eram antes de conhecer a palavra, de Jesus transformá-las, de Jesus libertá-las. Elas fazem coisas muito piores. Infelizmente, para essas pessoas, elas estão trocando o certo pelo duvidoso. Mas para nós que estamos aqui hoje, nós queremos aprender de Deus. Nós queremos aprender da palavra. Não é o pastor que está falando, não é a missionária que está falando, não é ninguém que sobe aqui nessa tribuna, nesse púlpito e fala de si próprio. Mas é a revelação da palavra para a nossa vida. E quando Deus quer fazer na nossa vida uma transformação, primeiramente Ele nos conscientiza daquilo que Ele quer. Deus não te obriga a fazer nada para Ele. Ou você faz por prazer, ou você não faz. Ou você dedica a sua vida para servir a Ele, evitando o mau caminho. Se está dizendo que aqui não pode passar, aqui não pode entrar, aí você vem e desvia. Aí é você e a sua consciência. Você entendeu a mensagem do Evangelho. E a partir dali você não pratica mais as chamadas obras da carne. Aqui na Bíblia, cita essas obras. E andar nelas vai nos levar cada dia mais distante de Deus. A primeira, Gálatas 5:19 ao 23, diz daquilo que existe de errado, que nós não podemos praticar. A palavra prostituição é uma das obras que nós não podemos praticar. A prostituição, ela tem várias formas de acontecer na vida do ser humano. Não é só aquela mulher da vida, não é só aquele garoto de programa que pratica prostituição. Não é só a pessoa que está lá na boate, que está lá na vida torta, que pratica prostituição. Primeiro, a prostituição, ela é vista como imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. O termo moixé e porneia são traduzidos por um só em português: prostituição. Gálatas 5:19 ao 23, Novo Testamento da Bíblia Sagrada. O segundo pecado que as pessoas praticam, além da prostituição, é a impureza. O que é a impureza? A impureza são pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Estar impuro diante de Deus é quando nós olhamos para as pessoas de forma contrária ao respeito, contrária à consideração. Quando nós olhamos para as pessoas recusando-nos a tratá-las bem, isso é um sinal de impureza. É aquilo que nós dissemos no começo: as pessoas até te abraçam, as pessoas até te beijam, as pessoas até fazem coisas maravilhosas com você pela frente, mas quando estão pelas suas costas, o prazer delas, que não é um prazer, é uma coisa maldita, é te prejudicar de alguma forma.
Se você tem um vizinho do lado, se você tem um parente, se você tem um colega de trabalho, todos correm esse risco de praticar a impureza. Nós não podemos viver assim. Por quê? Porque a palavra veio para nos libertar de tudo isso. O terceiro pecado que a Bíblia fala a respeito das obras da carne, no livro de Gálatas 5, 19 e 23, chama-se lascívia. O que é lascívia? A palavra mais comum para lascívia é sensualidade. Sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões, maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. Isso acontece muito nas redes sociais, não sei se você já reparou. Mulheres vão e expõem a sua nudez de forma assim, como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa gostosa. Homens vão lá e tiram fotos sem camisa, homens sarados, homens até barrigudos igual eu. Eles tentam passar uma imagem de que aquilo é bom, aquilo é prazeroso. Isso a Bíblia chama de lascívia, que é a sensualidade. Através do corpo, eles querem conquistar outras pessoas, imaginando que através da prática do sexo, a felicidade vem junto. Mas nós sabemos para que um relacionamento, um namoro, um noivado e um casamento, ele possa ser duradouro, primeiro é necessário com que haja afinidade. Havendo afinidade, vem o amor. E vindo o amor, até as situações mais difíceis, as provas mais complicadas da nossa vida, nós superamos. Por quê? Porque estamos firmados, fortalecidos pelo poder da graça de Deus. Aquilo que nós estamos vivendo não é superficial. Quantas pessoas já casaram inúmeras vezes? Quantas pessoas já tiveram e ainda estão tentando um relacionamento, estão tentando uma vida conjugal feliz, mas não tem paciência, não tem assim vontade de vencer, não sabe respeitar o cônjuge, não sabe respeitar a pessoa que está junto com ela. Ela imagina que ela é a tal e que o outro deve ser humilhado, o outro deve se deixar ser dominado pela vontade dela, sendo que se não andar juntos, meio a meio, não vai ter como isso dar certo. Então elas vão tentando, um atrás do outro. Nossa, as pessoas dizem, aquele rapaz era tão trabalhador, aquele rapaz era tão bonito, era um rapaz muito gente boa, e você não deu certo com ele. A mesma coisa diz a mulher, nossa, aquela mulher trabalhadeira, aquela mulher pau para toda a obra, você não deu certo com ela. Quer dizer, um estava trabalhando em desconformidade com aquilo que se procurava, tanto um quanto o outro. Então, a lascívia, que é a sensualidade, ela não pode ser usada para a nossa felicidade. As pessoas chegam ao ponto de se jogarem, de se lançarem, de quererem que o físico, que a carne, a matéria, seja maior do que o sentimento, do que o pensamento, do que a boa vontade. Mas uma coisa que nós não podemos praticar, e aí eu volto lá no meu passado, quando eu era menino, é a idolatria. E eu já vi pastor falar assim, nossa, nessa igreja quando fala em idolatria, o mundo cai. O mundo despedaça. O céu desaba sobre a vida das pessoas. Por quê? Pode-se dizer assim, é penoso, é duro. Ouvir falar sobre isso mas é necessário. Por quê? Nós sabemos que só existe um Deus. Não tem 2, nem 3, nem 10. É um só.
e todos aqueles a quem nós nos dobramos, todos aqueles a quem nós ajoelhamos, pedindo algo para aquela pessoa, ou para aquela entidade, ou para aquela escultura, ali não representa Deus. Você está vendo Deus aqui? Está vendo Deus na parede? Você está vendo Deus em algum canto? Não está. Por quê? Porque Ele está dentro de nós. É aqui que Ele mora. Não é nisso aqui. Isso aqui é para o nosso conforto. Nós chamamos a casa de Deus, nós chamamos a casa de oração, porque é aqui que nós vamos meditar nas Escrituras, meditar na palavra. É aqui que nós vamos aprender, por isso que nós chamamos de casa de Deus. Mas, se você sair daqui, esse salão vai ficar vazio. A presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não vai ficar aqui e deixar você ir para sua casa. Não, ele vai junto com você, porque ele está dentro de você. E aí, ele indo dentro de você, é que toda ferramenta preparada contra você não prosperará. É aqui que nós oramos, mas é onde nós estamos. Você sai no seu carro, vai para a cidade. Você sai da cidade e vai para outra cidade. Você sai da onde você estiver para ir para um outro lugar. Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus vai dentro de você. Porque você foi alimentado aqui, aprendeu aqui e vai praticar lá fora. E a palavra idolatria, o que ela significa para o ser humano? Adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. E também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Idolatria é isso. No mundo espiritual ou no mundo físico. Tem pessoa que é fanática pelo Bolsonaro. Bolsonaro para eles é Deus na terra. Outros já são fanáticos pelo Lula. Para eles Lula é Deus na terra. E não pode. Quando você vai votar, a sua performance, o seu pensamento, sim, vai escolher um deles para administrar o país. Mas você imaginar que eles vão resolver os seus problemas, não vão. Tem um que está na UTI, precisando de socorro médico. Teve outro que caiu esses dias, quase morreu. Precisou de ser socorrido. Então, ao invés de Deus nos carregar, é nós que vamos carregar Ele. Ele vai estar dentro de nós, mas não seremos nós que vamos carregar Ele. Não precisa você colocar nas suas costas uma cruz. Não precisa você colocar nas suas costas ou nos seus braços uma imagem. Porque a Bíblia diz que eles têm pés, mas eles não andam. Eles têm mãos, mas eles não apalpam. Eles têm olhos, mas eles não enxergam. Por quê? Porque foi feito pela mão do homem. Você foi feito por Deus. Você foi criado e feito por Deus. As imagens, as esculturas ou os ídolos, né? Eu amo Chitãozinho Chororó. Eu sou apaixonado por Gustavo Lima. Não, Ana Castela. Não. Eu falo porque eu fui doente por futebol. Meu Deus, eu dormia com a bola debaixo do meu travesseiro. Um dia Deus chegou e falou para mim: olha, eu quero você fora desse processo, eu quero você longe disso. A partir daqui vai embora, porque aqui não é o seu lugar. A partir daquele dia eu fui me conscientizando e servir a Deus é mais importante. E o que eu tenho que evitar? É isso que nós estamos aprendendo hoje. A não termos ídolos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, e somente a Deus glorificar. Glória ao nome de Jesus. Aqui tem uma coisa, irmãos, que o nosso povo brasileiro pratica assim, brincando, automático. Sexta-feira é o dia de bater tambor. Tudo. E no domingo é dia de ir na igreja. Tá certo isso? Não dá certo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo.
sem medo de errar. Aqui diz assim: e o povo aqui no Brasil pratica muito feitiçaria, espiritismo, magia negra, adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. E eu não tenho medo de falar porque eu já estive lá dentro. Eu sei como funciona lá dentro. Muita gente nunca foi numa cruzilhada, muita gente nunca foi numa cachoeira, muita gente nunca foi na beira do mar. Muitas pessoas nunca foram em lugares que se vai para prejudicar a vida de outros. O meu pai, ele começou muito cedo, porque a promessa era de melhora de vida. Mas quanto mais ele aprofundava no espiritismo baixo, mais a vida dele piorava. Se ele bebia um tanto, ele passou a beber 2 tantos. Por quê? Porque lá é comum servir-se o marafo, pegar a cuia de coco, de acender o charuto, acender o cachimbo. E quanto a medicina diz que a bebida, o álcool, ele prejudica o nosso organismo, que o cigarro causa câncer nos nossos pulmões, mas lá é incentivado o uso dessas coisas. Então toda pessoa que pensa estar servindo aos espíritos do mal, que estão na frente dos olhos dela e colocando uma venda, colocando um tapume para que ela não enxergue a verdade, então é ela que vai aprofundando. Enquanto que Deus vem e fala assim: olha, a bebida não te serve, o cigarro não te serve, a droga não te serve, olha, isso é errado, aquilo não compensa, isso faz com que você seja prejudicado, tanto materialmente, quem joga, quem tem o vício do jogo. Agora tem um tal de tigrinho aí que prende as pessoas no celular, que tiram até a vontade de elas trabalharem. Aqui em nossa cidade tinha um cassino que dizem que a pessoa ficou 3 dias sem banhar, sem comer, sem se alimentar, porque ela não conseguia fazer mais nada a não ser jogar. Quanto mais ela jogava, mais ela perdia. Porque a ilusão da máquina, a ilusão do tigrinho, a ilusão do jogo de cartas, baralho, essas coisas, é da pessoa ficar bem de vida, bem de situação. E quanto mais ela joga, mais a máquina dá condição para ela jogar. Enquanto ela pensa que está ganhando, chega a hora fatal em que ela perde tudo que investiu, mais um pouco, e ainda fica viciada. Então, uma das coisas que a feitiçaria pratica é dominar as pessoas através dos vícios. É dominar a mente das pessoas e fazer com que elas relaxem. Terminei o meu serviço o dia todo, agora eu vou relaxar, vou para o happy hour. Sendo que contrário à palavra de Deus. Se ela estiver na presença de Deus, isso não faz parte da vida dela. Você vai na lanchonete, você vai nos lugares, no restaurante, e você não vai ingerir esse tipo de coisa que prejudica a sua vida material, prejudica a sua vida espiritual. Outra coisa que esse tipo de gente é complicado, viu? Inimizade. Tem gente que não consegue ser amigo de ninguém. Elas têm um gênio, a natureza, que faz ela ser antipática, faz ela ser chata, faz ela ninguém gostar dela, porque ela gosta de problema. São as intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extremas. Quando a pessoa, ninguém gosta dela, não é porque as pessoas são ruins, mas é porque aquele jeito dela tratar as pessoas, aquele jeito dela conduzir o seu ambiente de relacionamento. O homem foi feito para ser social e não antissocial. Você precisa
ir nos lugares e você conversar com as pessoas. Você não pode ficar isolado dentro de um quarto escuro, sozinho, porque isso não é normal. O dia a dia nosso, seja para negócios, seja para família, seja para tudo, você tem que conversar com as pessoas. E a pessoa chata, a pessoa complicada, ela não tem um ambiente favorável. Ela vai ter somente inimizade. E um dia ela vai se sentir tão sozinha, que aí ela vai, se Deus fizer na vida dela uma transformação, ela vai enxergar que ela estava errado. Então é uma coisa que nós não podemos praticar. Dentro da igreja tem pessoas que não se dão. E eu digo assim, são pessoas que não fazem falta, viu? Elas podem estar na igreja, mas com o pensamento lá fora, com o pensamento do mundo, com o pensamento das coisas erradas. Se elas estiverem lá, para a igreja vai ser melhor do que elas estiverem aqui dentro. Eu já enfrentei situação da pessoa chegar e falar de mim pelas costas, querendo o meu carro. Olha, eu digo sempre, o assento da igreja, os bancos da igreja, a tribuna, o púlpito, ele é reservado para algumas pessoas que são separadas para esse fim. Mas tem gente aí embaixo, quero dizer assim, no salão, que querem vir para cá. Só que elas não foram chamadas para esse local, elas foram chamadas para agir aí, cuidar aí. Normalmente nós chamamos de cooperador ou de diaconato. Elas servem as pessoas, elas servem água, elas indicam muito bem, elas dão orientação, elas olham a entrada da igreja, elas limpam o salão, elas fazem as coisas. Eu já fiz isso e faço isso até hoje com o maior prazer. Por quê? Porque não é porque nós estamos aqui que nós somos melhores dos que estão aí. Mas tem pessoas que elas querem subir para cá. E para subir para cá, elas vão chutando quem estiver na frente. Elas vão empurrando quem estiver na frente. Só que depois, você fica triste? Fica. Você fica magoado? Muitas das vezes fica. Aí você perde a confiança naquela pessoa? Perde. Tanto que quanto mais longe ela estiver de você, melhor. Mas se um dia ela chega e pede perdão, reconhece o erro, a obrigação é de perdoar. Deixa Deus trabalhar. Amém? Glória ao nome de Jesus. Mais uma coisa que nós não devemos praticar, além das inimizades, porfias. O que são porfias? São brigas, oposição, é o que a gente está falando, luta por superioridade, emulações, ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros, misericórdia. Essa é uma coisa chamada pela Bíblia de porfia. Quando o Novo Testamento foi escrito, ele foi escrito em grego. E mais as pessoas daquela região do Oriente é que tinha essas palavras traduzidas que eles entendiam do jeito que era escrito. Mas para nós brasileiros que tem que ser traduzido para o português, então há que se ter um esclarecimento. E aqui a palavra porfia significa quando as pessoas tentam passar sobre as outras para conseguir algo. Na igreja tem, mas nós podemos ser assim? Não. E a palavra é para todo mundo que está dentro do ministério. Mais uma coisa, ira. Você já ficou nervoso? Já ficou irado? Já chegou ao ponto de querer pegar a pessoa pelo pescoço? Já chegou ao ponto de querer, se eu te pego, eu te mato. O que é ira? Ou fúria explosiva que irrompe através das palavras e ações violentas. Eu tenho uma natureza média, posso dizer assim.
até me estressar leva tempo, demora, até que chega no limite. Já tem pessoas que não é assim. Tem pessoas que quando o sangue ferve, quando o sangue sobe, elas querem reagir, sem pensar. Quando você é mais calmo, você pensa primeiro para agir. Mas quando você é da pá virada, como diz o ditado, muitas vezes você vai fazer e depois vai ver o que fez de errado. E eu vou falar para você, quantas pessoas já morreram por causa disso? Briga de trânsito, confusão em família. Final de semana é mais complicado até. Começa a beber, começa a bagunçar, comer carne, churrasco, cerveja, pinga, uísque. Aí misturando, vinho, vai misturando. De repente o tempo fecha. E aí alguém perde a sua vida por causa da ira, sem controle. E como diz o boneco lá, tem um boneco lá no YouTube que ele fala assim: irmãos, nós precisamos ter paciência, tá certo? Aí ele pergunta: irmão, você tem paciência? Tem. E você? Eu não tenho muita não. Você tá errado. É até engraçado, mas ensina-nos uma lição. Ele vem para as crianças, né? Criança gosta muito de boneco, é onde eles entendem a mensagem. Mas ira, tanto para nós que somos adultos, temos que controlá-la. Próximo problema, o 10º, é as pelejas. O que é uma peleja? É uma disputa que se tem entre pessoas. Aí no trabalho, na família, na igreja. Na igreja tem? Tem. O que é a peleja? É a ambição egoísta e a cobiça do poder. Aí na política, então, nem se fala. Um quer matar o outro para poder entrar. Não importa como. O 11º problema que assim, são parecidos com outros, mas a Bíblia separa. São as dissensões. O que é uma dissensão? É introduzir ensinos cismáticos na congregação ou na igreja sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Isso já causa uma dissensão. Às vezes a gente pensa assim: poxa vida, abriu-se mais uma porta de uma igreja nessa rua ou nesse bairro. Aí você vai estudar a vida das pessoas que estão lá. Elas saíram brigadas da onde elas estavam. Elas saíram na contenda, na confusão. Não concordaram em algum aspecto. Pega metade do povo que está ali e leva para outro canto. Aí abre outra porta. Mas aqueles dois que tomavam frente, ou que seja um ou que seja outro, nunca mais conversam. Perdem a amizade. E aí o que acontece? Dissensão, divisão dentro da igreja. Na igreja tem? Tem. Pode ter? Não. Mas infelizmente são as obras da carne que são antagônicas aos frutos do Espírito. Aqui tem mais uma. Parece pouco, né? Ou parece muito. Diz assim: heresias. Heresias são grupos divididos dentro da congregação, formando conluios egoístas que destroem a unidade da igreja. São invejas, antipatia ressentida contra outra pessoa, que possui algo que não temos e que queremos. Essas são as heresias. Quando a igreja, a igreja passou por vários períodos na história. A igreja que eu falo é o Novo Testamento. Ali começa com Jesus, os discípulos e os apóstolos. Durante 100 anos, a igreja esteve unida como uma só, chamada a Igreja de Jerusalém. 100 anos foi o apóstolo João que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as cartas de João.
ele foi o último apóstolo a morrer, porque Jesus fez uma promessa para ele, que quando ele voltasse, João o veria. Então Jesus sobe para os céus, e 100 anos depois ele aparece para João na ilha de Patmos. João estava prisioneiro do Império Romano. Tentaram acabar com a vida dele, porque Roma tinha assim vários deuses, inclusive os imperadores. Então quem era súdito de Roma, conquistado na marra ou não, na força ou não, tinha que se chamar o imperador César, Ave César. Tem Ave Maria, Ave César, que é salve o rei, ou seja glorificado o rei, o imperador. E João falava: não, eu não me dobro diante de César, eu me dobro diante de Cristo. Foi ele que morreu naquela cruz para me salvar. E por fim o Império Romano chegou num ponto que os oficiais todos foram se convertendo, e aí o império caiu, o império desmontou. E Jesus aparece para João na ilha de Patmos e revelou para ele o fim do mundo, o fim de todas as coisas, chamado Apocalipse. Então ali ele traduz: no final de tudo, nos últimos dias mesmo, serão 3 anos e meio de paz e segurança sobre a terra. O mundo vai se maravilhar, porque vai chegar um governante que vai tomar conta do mundo. Os países vão elegê-lo, separá-lo para isso, e ele vai dizer: haverá paz e segurança durante o meu governo. E esse governo durará 1000 anos. Mas quando chegar no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, que o povo vai estar alegre, feliz, ele chega e fala assim: olha, agora quem não me adorar, quem não se dobrar diante de mim, não vai poder comer, não vai poder beber, não vai poder vestir, não vai poder trabalhar, não vai poder fazer nada, porque agora eu sou Deus. Um ser humano aqui na terra vai se autoproclamar Deus, e a Bíblia diz que ele vai querer se assentar no lugar de Deus. Quem tentou se assentar no lugar de Deus foi Lúcifer, antes dele cair do céu. Ele se rebelou contra Deus, separou 1/3 dos anjos, que se tornaram demônios e foram expulsos do céu. Mas aí eles vieram para a terra, não tinha lugar para eles ficar, eles vieram para a terra. Tentaram Eva, tentaram Adão. Nós estamos pagando o preço até o dia de hoje. Mas a graça de Deus mudou isso, porque Jesus morreu em nosso lugar para nos trazer vida, para poder, quando Ele voltar, aí sim nós sermos levados daqui para os céus. Enquanto a terra vai estar na destruição, nós vamos estar na glória do Pai. Bendito seja Deus. E a heresia, ela parte daí. A igreja chega no século XVIII, século XIX, começa a ver um movimento, começa a ver uma transformação iniciada no século XV, no século XVI. Mas quando chega algumas pessoas que batem no seu portão aí de vez em quando, elas falam assim, na época eles disseram assim: olha, Jesus vai voltar tal dia, viu? Se prepare. Jesus vai voltar? Vai. Então eu vou vender meu carro, vou vender minha casa, vou vender minha fazenda, vou vender tudo, porque eu não vou levar mesmo. Chegou no dia, Jesus não apareceu. Eles combinaram entre eles, mas não com Jesus. Aí começou a divisão. Ah, você fez essa conta aí, somou tanto, não aconteceu nada, e agora? Saiu uma turma para um lado, saiu outra turma para o outro. Aí dentro daquela turma que saiu, já ainda pensando no dia que, não, vamos fazer a conta de novo. Já apareceu outros aí que dia de sábado eles não trabalham. Daí saiu um outro. Não, porque Jesus veio de novo na América do Norte, aqui nos Estados Unidos. Então ele separou o estado de Utah como a terra prometida.
Então todo mundo que vier para cá vai viver numa fazenda, vai viver numa comunidade. E o que aconteceu lá? Um homem começou a ter dezenas de mulheres. E aí começou a fazer filho de tudo quanto é jeito. A Bíblia diz que os dois serão um só, né? Mas eles... Aí começam as heresias, começam as doutrinas erradas, antibíblicas. Mas a palavra continua. Outro pecado muito grande que acontece na vida das pessoas é homicídio. Agora tem um feminicídio, né? É matar o outro por perversidade. A tradução do termo ponos na Bíblia está embutida na tradução de Met, a seguir, por tratar-se de práticas conexas. Homicídio. O primeiro homicida na terra, quem foi? Sabe? Um irmão matou o outro. O pessoal da internet sabe. Caim matou Abel. E dali até hoje, as pessoas estão se matando por coisas sem precisão de chegar a isso. O 15º pecado que a Bíblia fala que é obra da carne é a bebedice. É o descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. Noé, ele estava tão feliz com Deus, mas tão feliz, por quê? Porque Deus pegou a família dele, pegou os animais da terra e colocou dentro de uma arca. E a arca foi fechada por fora. Noé não tinha leme, Noé não tinha direção, Noé não tinha como dirigir aquela arca, aquele barco, aquele navio, porque Deus é quem controlava. Então, quando a chuva começou, 40 dias, chuva torrencial, e a terra foi enchendo, as pessoas foram morrendo afogadas, o barco foi subindo. E chegava na montanha, se não tivesse alguém conduzindo, ele bateria e despedaçaria nas pedras. Mas Deus foi, durante 40 dias e 40 noites, ele cuidou desse barco. E quando parou de chover, o sol abriu, Noé começa a falar assim, vamos ver se tem uma parte seca na terra onde a gente possa parar, né? Aí ele envia um corvo. E o corvo, ele é um animal que come carne. Quando ele saiu da arca, ele chegou lá e encontrou um monte de cadáver dos outros animais e dos seres humanos. Aí ele ficou por lá mesmo, né? Aí Noé mandou uma pombinha. Essa pombinha, ela não é carnívora. Ela foi e trouxe um galho. Quando ela trouxe o galho, Noé falou, não, a terra já secou. Mas aí, passa-se os dias, desce-se da arca, soltam-se os animais, e ele ficou tão alegre, mas tão alegre, puxa vida, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui porque nós nos sentimos salvos, protegidos, amparados por Deus. Mas aí ele foi e falou assim, não, peraí, deixa eu comemorar, né? Pegou um copão de vinho desse, tomou o primeiro copo. Não, ainda não tá bom ainda. Tomou o segundo, tomou o terceiro, e aí começou, né? Vai pra lá, vai pra cá, de alegria e de felicidade. Mas aí ele ficou embriagado e de repente ele tira a roupa, fica nu. E quando ele fica nu, um dos seus filhos chega e entra onde ele estava no seu quarto, no seu aposento, e ao invés de ir e cobrir a nudez do seu pai, ele vai e ri, acha graça, cachaceiro. Os outros dois escutam aquela algazarra, vem e falam assim, não, peraí, meu pai está bêbado, ficou alegre demais, estamos vivos graças a Deus. Então eles entraram de costas, pegaram e cobriram a nudez do seu pai. Noé, quando acordou, não olhou para o erro dele, não olhou para a embriaguez dele, olhou para a atitude do filho.
falou assim: a partir de hoje a sua geração está amaldiçoada. Seus netos, a partir dos seus netos vai ser só sofrimento. De 3 filhos, alguns estudiosos dizem que esse era o mais pretinho de todos, mais fechadinho na cor de todos. Era Sem, Cão e Jafé, né? Esse era o mais fechadinho. E alguns acreditam que a escravidão negra no mundo teve origem naquela maldição. Isso é debatido, é debatido no mundo inteiro, mas acredita-se alguns que os negros se tornaram escravos no mundo todo. E as pessoas brancas diziam que eles não tinham alma. Por isso eles podiam ser tratados como animais. E o que aconteceu? Chegou no tempo da igreja ser restaurada. Aqui no Brasil teve e ainda tem racismo, muito. Velado, escondido, mas quando aflora é um problema danado. Nos Estados Unidos era separado. Tem igreja que separa homem e mulher de lado. Nos Estados Unidos eram separados. Na igreja do branco, o preto não entrava. E na igreja do preto, o branco não podia nem chegar perto. Acredita-se muitos que foi devido a Noé ter enchido a cara. E quando ele acordou, ele amaldiçoou a geração do seu filho. Então as bebedices fazem parte do descontrole das faculdades físicas e mentais. Você relaxou, acabou. Aí diz que de bêbado não tem dono, né? Glutonaria. Ah, meu Deus. Já foi glutão? O que é o glutão? É diversões, festas com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado. Aí inclui as drogas, inclui o sexo e coisas semelhantes. Mas a glutonaria mesmo é a pessoa que come sem limite. A pessoa que come demais da conta. E sempre está com fome, né? Mas não é. É um descontrole, segundo eles falam, pode ser emocional e pode ser físico. E fazem com que a pessoa se torne um glutão. Então o prato dela é maior, as coisas delas é maior. E aí a gente vê, principalmente na TV, que São Joaquim tem pessoas assim. Mas na TV você vê pessoas com 300, 400, 500 quilos, né? E sempre ingerindo mais, sempre comendo mais. Mas é glutonaria. E glutonaria diante de Deus é pecado. E isso nós não podemos praticar. Depois, no domingo que vem, nós vamos aprender o outro lado da moeda, que são os frutos do Espírito. Esses sim é que fazem com que você seja um cristão de verdade. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos orar, vamos falar com Deus. A hora já é avançada, mas Deus continua conosco nessa batalha, porque é para isso que nós viemos aqui, para aprender a respeito das coisas de Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma rica oportunidade que nós temos de estar na Tua casa, na Tua presença, aprendendo da Santa Escritura, Senhor. Que cada pessoa que está ao vivo agora pelo YouTube, cada pessoa que está aqui dentro nessa noite, possa, Senhor, aprender de Ti cada vez mais. E serem pessoas esclarecidas, serem pessoas que entendem aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo nunca nos deixe, nunca nos separe de nós, mas que cada dia mais penetre, cada dia mais entre, cada dia mais faça parte da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, é a nossa oração. Glorificado seja Deus, bendito seja o Teu santo e poderoso nome. Glória ao nome de